A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou William Prestes e vou estar aqui falando da terceira aula sobre o poder da bênção do Pai. E antes de começar, quero lembrar a você de curtir esse vídeo, compartilhar no grupo da família, compartilhar com os amigos, com o homem que você conhece aí que tem um filho de 12, 13 anos, 11 anos, 10 anos, enfim, independente da idade, para que ele venha assistir esse vídeo e venha entender o quão importante é abençoar o filho, principalmente nessa idade, 13 anos, 12 anos, assim, como nós vemos falando no primeiro, no segundo vídeo, nesse tempo onde ele entra para a puberdade. Então, neste terceiro vídeo e último sobre essa aula do poder da bênção do Pai, eu quero aqui falar sobre como que o filho deve falar nesse momento da transição. Um modelinho apenas, que você pode mudar isso, né? E como o pai deve falar nesse momento de transição também. É um modelo também que você pode mudar, você pode adequar ali com suas palavras, com a forma que você achar melhor, não tem problema algum, é apenas um modelo para te dar um norte, para te dar uma direção de como você deve fazer. E nessa aula a gente tem que começar assim, ó, entender que o que o pai tem que fazer com o filho nesse momento. Ele precisa confirmar a identidade de gênero dele. Ele precisa dizer isso e deixar bem declarado. Liberar ele para a vida adulta. E o terceiro aqui, a convocação de qualidades de caráter positiva. O pai ele precisa fazer essa convocação, né, diante o filho, diante as pessoas que estão ali participando deste momento de transição. Decretar a ele as palavras proféticas que foram dadas ao filho ou à filha. Ele precisa declarar isso, ele precisa decretar isso. O pronunciamento de bênçãos pessoais específicas do pai e da mãe, do jovem ali, daquela jovem. Então é necessário, como eu disse na segunda aula, o pai ele precisa ali fazer uma carta a punho. É algo muito, vai fazer a diferença também. A mãe, né, conversar, tem que ser algo, esse momento de transição. Essa festa, esse dia tem que ser algo específico, então não precisa ter, eu preciso fazer isso em 20 minutos, preciso fazer em 30 minutos, 40 minutos. É claro que não pode ficar algo maçante, mas tem que ser algo assim, totalmente espiritual, entendendo que é um momento de transição, onde deixa algo para trás e tem um comportamento diferente para frente. Então, daquele dia em diante, né? Então é necessário essa carta onde o pai lembra de situações que o filho às vezes nem lembra, né? Às vezes a memória dele nem consegue trazer ali, mas o pai lembra de situações a qual ele amou muito o filho, né? E situações que ele defendeu, que ele protegeu, que ele orou, enfim, aí é cada pai que vai orar e o Senhor vai falar com cada um, cada mãe, né, e vai dar a direção dessa carta, que eu creio que vai ser algo muito emocionante. Então, o pai ele deve observar algumas qualidades específicas de caráter do filho, né? E ali dizer a ele, né, essas qualidades, olhar assim e falar, meu filho ele tem isso, meu filho é muito carinhoso, então eu vou maximizar essa qualidade dele. O meu filho é muito amoroso. O meu filho ele tem um coração, ele é muito forte. Meu filho ele tem um pensamento muito rápido. Meu filho ele demora mais assim para falar porque ele está pensando em algo e ele vai dar uma resposta concreta. Ele vai dar uma resposta que tem coerência no que ele vai falar, por isso que ele demora para falar. Então é realmente olhar essas características, analisar ela e declarar e reforçar isso para ela nesse momento. E é interessante também observar que a bênção de um pai é tão importante que o nosso próprio Jesus Cristo, ele não realizou nenhum milagre algum, nem pregou qualquer mensagem até receber publicamente a bênção de Deus, o seu Pai. E no Evangelho de Lucas, nós lemos: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3:22. Aí que está a chave. O nosso Jesus, ele recebeu a bênção do Pai. Então, você que é pai, você precisa dar essa bênção para o seu filho.
Essas 3 aulas que nós estamos falando sobre o poder da bênção do Pai, isso é algo muito importante. O comportamento do seu filho, a forma que ele vai ver o futuro, a forma que ele vai agir no futuro, depende dessa bênção. Muitos estão buscando a bênção do Pai, mas não sabem verbalizar esse nome, não sabem que é a bênção. Estão buscando algo do Pai. Assim como nós buscamos também quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós ainda não entendemos sobre a palavra, nós ainda não entendemos como que é ser cristão, como é ser semelhante a Cristo. Então, quando nós falamos de ser semelhante a Cristo, assim como Jesus ele recebeu a bênção do Pai, nós também precisamos receber a bênção de nosso Pai. É algo que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas, mas a partir do momento que nós escutamos sobre este assunto, não podemos mais permitir passar despercebido. Porque se Jesus necessitou da bênção do Pai a fim de consumar seu destino, quanto mais nossas crianças necessitam receber uma bênção de seus pais, eu te faço uma pergunta: eles necessitam? Se o nosso Jesus passou por isso, recebeu a bênção, e as nossas crianças, e os nossos filhos? Isso é algo que muda, isso é algo que muda o destino deles, a forma de que eles vão se comportar. Isso é algo que vai dar para eles uma direção, um norte, sobre toda a vida dele, e eles alcançarão coisas que eles nem imaginam, ou nós mesmos nem imaginamos, porque nós estamos declarando sobre ele, nós temos esse poder para abençoar ele. E eu quero aqui deixar aqui um modelo a qual o pai ele deve falar com o seu filho, né? Primeiro eu quero falar do modelo do filho. Então, se segura aí, é assim que ele deve... Um modelinho eu vou deixar na descrição, como eu tinha dito na segunda aula, também vou deixar na descrição dessa terceira aula aqui. Ele diz assim: eu consagro o resto da minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Ele faça de mim o homem ou a mulher que Ele quer que eu seja. Contando com a graça de Deus, eu me comprometo a viver de uma forma que lhe agrade, adotando a Bíblia como padrão absoluto para a minha fé e conduta e como base para todas as decisões que tomarei na minha vida. Como jovem solteiro, eu me comprometo a relacionar-me com moças, né, ou rapazes. No caso, a mulher ela fala, né, com rapazes, e o homem ele fala com moças, de maneira pura e agradável a Deus. Eu escolho conduzir meus relacionamentos de acordo com os princípios de parceria cristã, agradável a Deus, em oposição ao namoro. Vou falar sobre este conceito também. Ao ser liberado hoje, como adulto, eu me comprometo a continuar a honrar a autoridade de meus pais e a vê-los como os principais instrumentos de Deus para o crescimento do caráter e desenvolvimento da minha vida. Eu me comprometo a reconhecer que o dinheiro é um presente de Deus em lugar de algo que eu adquiro por merecimento. Como tal, eu me comprometo a administrar de maneira temente a Deus todos os recursos financeiros que Ele possa decidir e colocar à minha disposição. Eu renuncio especificamente o espírito de Mamon e escolho fazer de Jesus Cristo a fonte de minha provisão financeira deste dia em diante. Eu escolho honrar toda a autoridade legítima na minha vida. Eu me comprometo a honrar as autoridades de meus pais, professores, pastores e autoridades civis. Eu renuncio especificamente às atitudes ou estilos de vidas de independência e rebelião e opto por viver como um homem, né? Ou a mulher diz, como uma mulher livre, permanecendo sob autoridade, exercendo autoridade. Minha mensagem bíblica favorita até este momento na minha vida e ali ele diz, né, conforme a mensagem favorita dele da palavra. Então isso aqui é um exemplo de um compromisso feito pelos filhos, né, pela menina ou pelo menino ali naquele momento de transição antes do pai dar a benção dele. Então é sobre isso que eu falo, que o pai precisa conversar com o filho meses antes, ali o tempo que o pai determinar, achar mais viável para a família.
E quando ele declara isso, ali naquele momento que ele vai declarando essas palavras, há uma mudança cognitiva. É nisso que eu estou dizendo, né? E o exemplo do pai, você vê que são palavras assim, assuntos bem fortes, né? Algo que o filho, se você não instruir ele não vai falar isso, né, espontâneo, vamos dizer assim. Então é algo que esse texto tem que ser trabalhado, ele vai lendo, ele vai ali se familiarizando com o texto, e com isso, quando chegar no dia, ele vai ficar muito emocionado, a voz vai embargar, né? Todos vão ter calma ali, mas ele precisa declarar isso. E um exemplo de compromisso que o pai deve ter ali naquele momento de transição nós nos comprometemos a continuar a ensinar a você os princípios de vida de Deus. Nós nos comprometemos a continuar a amar você. Nada que vier a fazer nos levará a deixar de amá-lo. Você sempre será nosso filho. Nós nos comprometemos a fazer com que a nossa prioridade seja estar disponível para aconselhá-lo em qualquer área de sua vida e a qualquer momento. Nós o ouviremos sem julgamento ou condenação e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para cooperar com Deus e abençoar a sua vida. Nós nos comprometemos a orar por você regularmente. Continuaremos a orar para que a vontade de Deus se realize em sua vida e para que você cumpra seu destino em Cristo. Nós nos comprometemos a ser os seus parceiros de oração pelo momento certo de buscar o cônjuge escolhido por Deus para você. Nós concordamos em protegê-lo de qualquer pessoa que não seja enviada por Deus para ser sua esposa, né? No caso ali o menino, ou para ser seu marido, no caso ali quando estiver falando com a sua filha. Nós nos comprometemos a continuar a honrá-lo com uma comunicação franca e compreensão, com a graça de Deus. Procuraremos separar sempre identidade de comportamento para honrá-lo como pessoa, mesmo quando o seu comportamento exigir disciplina. E nós nos comprometemos a continuar a aplicar à sua vida uma disciplina que agrade a Deus e seja apropriada à sua idade, contando com a direção do Senhor, a fim de desenvolver seu caráter e sua educação para que você venha a cumprir o seu destino enquanto permanece em nosso lar. Então, após esse momento dessa declaração, aqui esse exemplo de declaração, o pai ali ele deve fazer uma oração impondo as mãos no seu filho. Após ele fazer essa oração, colocando essa imposição de mão, ele deve dar oportunidade ali para outros familiares que estiverem participando dessa transição. A mãe, o pai e a mãe pode cada um falar um tópico, né? Lá em casa fizemos isso, eu falei um trecho, minha esposa falou outro, a gente foi se dividindo e os dois foi abençoando, né, a vida do Pietro. E você pode também abrir para tios, tias, ali declarar esse momento, dizer palavras de bênção, abençoando, profetizando, fazendo oração. Realmente é um momento ali que foi determinado para aquilo. Então toda a bênção, aquele momento ali é bem-vinda, né? E no final é muito importante você selar isso com algo que ele possa olhar e lembrar deste momento. Pode ser um anel ali, né, como uma lembrança, pode ser um certificado, alguma coisa que simbolize ali aquele momento e que não venha ficar apenas em palavras, né, um certificado com aquela data, com o nome dele completo, falando dessa transição, e esse certificado ele guarda, coloca num quadro, coloca na parede, enfim. É algo que tem que ficar específico, que ele nunca venha esquecer desse momento. Eu creio que os jovens, né, quando ele chega nessa idade, começa a fazer muitas perguntas, assim como falamos na primeira e na segunda aula. Então, a transição é o momento onde coloca fim em um ciclo e se inicia um outro ciclo. E esse ciclo é onde ele vai ter mais, vamos dizer assim, vigor na forma que ele vai falar, na forma que ele vai agir, né? É onde ele vai identificar o seu chamado, o seu propósito,
Mas quando tem o pai ali ensinando, a mãe ali instruindo, dando amor, dando o afeto necessário, o carinho, a instrução, a supervisão, você pode ter certeza, o seu filho, ele vai romper muito nessa vida, ele vai romper muito mesmo, e ele precisa dessa bênção. Amados, essa aula ela vai ficando por aqui. Eu creio onde essas 3 aulas aí nós viemos falando por partes para conseguir, vamos dizer assim, falar mais detalhadamente sobre esse assunto, situações a qual seu filho pode passar, perguntas que ele pode vir a querer respostas e não vai conseguir, muitas vezes vai conseguir de uma forma distorcida. A necessidade do pai de conversar, de preparar para este momento que não pode ser numa festa de aniversário, né? Tem que ser um momento ali específico para isso, com convidados específicos ali, não é qualquer um que você vai chamar, simplesmente é aonde vai ter ali a transição, tem que ser pessoas especiais, é um dia especial, é um momento especial, assim como foi com o nosso Jesus, assim como foi quando ele recebeu a bênção do Pai dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então eu creio que vai ser um momento muito emocionante e eu quero ver os testemunhos e eu creio que eu vou escutar muitos testemunhos sobre esse dia a partir do momento que você colocar em prática na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero agradecer você que escutou, né, assistiu até aqui ou escutou aí, estava trabalhando e escutando essa aula, né, estava dirigindo e escutando essa aula, que foi fazendo os afazeres de casa e escutando essa aula. Quero agradecer você que parou por esses momentos, por essas 3 aulas. Que Deus abençoe a sua vida, coloque em prática. Eu quero orar com você e que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esses vídeos. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas 3 aulas que nós tivemos essa oportunidade de falar sobre o poder da bênção do Pai neste momento de transição na puberdade, Senhor. Senhor Jesus, alcance o coração dos nossos jovens, ó Pai, prepara o coração deles, prepara também o coração dos pais, tira todo impedimento, Senhor Jesus. Se há algum pensamento de limitação, eu não consigo, eu não sei fazer isso, ó Pai, coloca, Jesus, um coração ensinável nos jovens, coloca um coração ensinável nos pais também, Jesus, um coração amoroso, Senhor Jesus. Caia por terra todo o levante de Satanás querendo afastar os filhos dos pais, afastar, Senhor Jesus, a família, colocar distrações, colocar situações, ó Pai, que possa trazer divisão. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos quem nós somos em Ti, sabemos que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e hoje nós somos sacerdócio real, nação eleita, nação santa. Obrigado por isso, Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe sua vida.